Veio do meu estado, Rio Grande do Sul. Durante esse recesso, fazendo a campanha dos nossos candidatos a prefeito e vereadores. Mas é claro que trabalho só meio turno, que das 2 horas em diante eu estou sentado assistindo ou a TV Justiça ou a Globo News. Aliás, acho que a Globo News está escrevendo uma página histórica na televisão brasileira, transmitindo ao vivo todo o processo que se desenvolve no Supremo Tribunal Federal. Um trabalho tão bonito e tão perfeito. Ela que tem na sua equipe profissional alguns dos grandes nomes, grandes juristas, grandes políticos da maior competência, faz questão de levar professores da universidade, com absoluta imparcialidade, que não tem nenhum compromisso com a própria emissora, para fazer as interpretações do que está acontecendo. Olha, senhor presidente, nós estamos vivendo um clima festivo como nunca aconteceu na história deste país. A página que o Supremo Tribunal está escrevendo, ela é realmente, não digo só inédita, ela era imprevisível, não poderia imaginar que pudesse acontecer o que está acontecendo. Olha, eu me emociono, eu vou às lágrimas, eu rezo, eu vibro. No meu quarto fechado ninguém pode entrar porque eu assisto minuto a minuto esse processo. Genial! A condução do presidente, excepcional o trabalho apresentado pelo Procurador-Geral Roberto Jurdal, e emocionante. Dá um clima místico. A figura do relator Joaquim Barbosa, naquela sua doença, aquele seu problema de coluna que o leva a ficar um pouco de pé, um pouco deitado, um pouco sentado, um pouco caminhando, um pouco suspendendo a sessão para ele submeter a uma terapia que o possa facilitar a dor. Notável. O entendimento e o respeito que está tendo o presidente do Supremo, o relator e o revisor. Inclusive respeitosa a posição de alguns que eu achava que nem deveriam estar lá porque deveriam se considerar como impedido. Perfeito nos seus votos. Absolvendo, acusando, debatendo, analisando. É notável a página que o Supremo está mostrando. Olha que é um projeto complexo, 37 e 38 réus. Olha que é um projeto difícil envolvendo tantos anos. Situação tão complicada e tão explosiva em todo sentido. A gente perguntaria no que daria, no que aconteceria. De repente o Supremo, com todo o respeito, que é mais dado a ser adormecido nessa questão do que impulsivo como é. Duvido que tenha pelo mundo um Supremo, uma corte soberana, que tenha uma atuação de um caso tão complexo e tenha tido uma atuação tão digna.
Meus cumprimentos. Ontem foi a segunda etapa. Fórmula excepcionalmente inteligente de conduzir. 37 e 38 réus, fazer a divisão em contexto, o grupo do Rural, o grupo do Banco do Brasil, o grupo parlamentar, o grupo das empresas de publicidade, a coisa está bem encaminhada. E bem encaminhado o respeito recíproco entre os membros do Supremo. É natural. São ministros do Supremo, chegaram no clímax do clímax que alguém pode assumir numa vida pública, mas é natural. Principalmente com a televisão ao vivo. Pois os ministros se compenetraram e entenderam que eles devem ir ao limite do necessário. Todo mundo, eu se estivesse lá também ia querer dar meu voto expondo as coisas que eu acho, mas que todo mundo já está vendo. Estão diminuindo o voto para que chegue a um determinado entendimento. Nota 10. Nota 10 ao Supremo Tribunal Federal. Nota 10 a todos os seus ministros. O ministro que saiu, que eu achava até que tinha condições de antecipar seu voto, achou por bem não fazê-lo, eu respeito. E agora, senhor presidente, as manchetes dos jornais até ontem, elas eram muito preocupantes. Quem será o 11º ministro do Supremo? E as divergências eram tremendamente delicadas. Deveria ser pessoa identificada, ligada ou indicada pelo Partido dos Trabalhadores. E é o que a imprensa noticiava. O advogado-geral, eu disse nessa tribuna a última vez que aqui tive, eu não voto em advogado-geral da União para ministro do Supremo. Porque eu acho que o cargo de advogado-geral não se identifica com o cargo de presidente do Supremo. O advogado-geral está ali, abraçado na defesa do Executivo. Principalmente quando esse advogado-geral, antes de ser advogado-geral, foi advogado de um determinado partido político. Foi advogado daquele partido foi para a presidência, ele é advogado-geral. Mas era o que estavam insistindo. E olha, excepcional a posição da presidente. Altamente positiva a posição da presidente. Eu tenho 20 minutos, senhor presidente. Não, senhor, é que antes da ordem do dia são 10 minutos, após a ordem do dia 20 minutos. Mas Vossa Excelência fica tranquilo que eu vou lhe dar o tempo Muito obrigado. necessário. Muito obrigado, senhor presidente. E no meio dessa discussão, e veja como o caso é delicado, são 10 ministros do Supremo. Pode terminar empatado. Se empate, sai uma interrogação. Empate fica por absolvição? É uma pergunta. Empate, o juiz tem direito ao segundo voto? É uma decisão jurídica, inclusive, nesse sentido. Em meio a essas manchetes de jornais, a presidente tem uma atitude nota 10. Indica o ministro.
indica um ministro despreocupado com as sugestões, com as indicações, com sei eu lá o que for, daqueles que achavam que deveria ser uma indicação, eu diria até partidária. Entendeu a presidenta Dilma que jamais ministro do Supremo tem que ser indicação partidária. E se jamais ministro do Supremo tem que ser indicação com vínculo partidário, jamais numa situação como essa se poderia imaginar isso. 5-5. Numa hora dessa, indicar alguém que pudesse influenciar no resultado de uma maneira determinante. Ministro Teori Albino Zavascki, natural de Faxinal de Guedes, Santa Catarina. Magistrado federal, escritor jurídico, professor da Universidade de Brasília. Formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. É mestre e doutor em Direito e Processo Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou no Tribunal Federal da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indicação de Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Superior Tribunal de Justiça. As opiniões são as mais impressionantes. Joaquim Falcão não participou de governos nem como procurador ou advogado-geral da União. Não está vinculado a interesses comunitários, sindicais, corporativos ou empresariais. Presidente da Associação dos Juízes Federais, Nino Toldo. A JUF vê com alegria a escolha de um quadro técnico e com larga experiência da magistratura, mestre e doutor em Direito do Processo Civil. Presidente Supremo, Aires Brito. Recebemos a indicação com agrado porque se trata de um ministro conhecido pela competência, pela experiência. Acadêmico, um professor, é um escritor jurídico. Sua Excelência foi ex-advogado do Banco Central e teve uma atuação importante, inclusive no Banco Meridional no Rio Grande do Sul, numa hora dramática que ele viveu. A informação que eu tenho, não pessoal, para um amigo comum, é que o senador, ministro do Supremo, ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto, diz que trata-se de uma das pessoas mais íntegras e que seria impossível encontrar alguém em melhores condições do que Sua Excelência. É uma designação interessante. Zakavsky é uma espécie de ministro híbrido. Integrava o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, na fase final de seu mandato, indicou seu nome ao Senado para integrar o Supremo Tribunal Federal de Justiça. A demora do Congresso para a indicação fez com que passasse o governo do Fernando Henrique, entrasse no governo do Lula, e o Lula manteve a indicação. Então ele foi indicado pelo Fernando Henrique e foi aprovado nessa casa na presidência do Fernando Henrique, do presidente Lula. Nota 10. A minha presidente da República.
Outra mulherzinha competente. Alguns disseram que ela foi muito rápida. E acho que ela fez o que tinha que fazer. Saindo na manchete de jornal o nome que seria ele o indicado. Meu Deus, não sei o que poderia estar acontecendo. Não, porque não pode ser, porque não sei o quê, não. Já foi indicado. Ah, mas alguém que foi indicado de uma hora para outra? Não, ele terminou de ser indicado há pouco tempo para o Tribunal Superior de Justiça. Indicado pelo Fernando Henrique, confirmado pelo Lula. Biografia irretocável. Nota 10. Mas, senhor presidente, eu venho me referindo a Vossa Excelência. Senhor presidente, no meio dessa euforia, está mal o Congresso Nacional. Essa CPI, aonde é que ela vai nos conduzir, senhor presidente? Aonde que ela vai nos conduzir? Eu venho correndo para tentar participar, estou esperando quando é que inicia e fico sabendo que suspenderam o trabalho. Suspenderam. Até depois da eleição. Eu me dirijo a Vossa Excelência, senhor presidente. Eu faço uma moção dessa tribuna, se for necessário, falarei por escrito. Eu me dirijo à Comissão de Ética do Senado Federal. Eu acho que a Comissão de Ética do Senado Federal deveria analisar o comportamento da maioria dessa CPI. Porque a atuação está sendo tão impressionantemente negativa que não pode continuar assim. Não pode continuar. A imprensa está noticiando. Suspenderam porque tinha que vir o fulano, fulano, fulano e fulano. Porque os parlamentares fulano, fulano, fulano e fulano iam ter que falar e iam ter que responder. Suspendo. Levamos 20 anos para um presidente de uma empreiteira ser apontado como corrupto. Não pelo Congresso, que até hoje não aconteceu, mas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Por uma CPI esconder, dedar embaixo da cama, não deixar aparecer. O que a CPI tem feito é esconder as coisas que já existem. Seria uma vergonha se não investigasse. Mas nem isso. As coisas já existem, já estão provadas. Não deixa vir à tona. Não pode vir à tona. Senhor presidente, eu acho que a Comissão de Ética devia se reunir. Eu ponho em dúvida a ação dessa CPI. Sei que tem membros dos mais íntegros. Lá está o Miro Teixeira, lá está o Pedro Táxi, gente da maior responsabilidade. Não quero atingi-los, mas no conjunto, na decisão da soma, é um vexame, é uma humilhação, é a página mais negra da história desse Congresso, e eu falo nesses últimos 36 anos. Nunca conseguimos trazer o empreiteiro, nunca conseguimos trazer um empreitor, um corruptor para dentro da CPI. Nunca conseguimos provar. Passa o tempo, vai embora, nunca se conseguiu. O Congresso não provou nada, mas veio para cá já aprovado.
A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República entregou o processo pronto. E o que a CPI está fazendo? Brincando, escondendo, engavetando, arquivando. Vamos ouvir a mulher do Cachoeira, a segunda mulher, a terceira não sei de quem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, evitando. Quando o presidente da DENIT se ofereceu, pediu, queria falar, fazia apelo, fazia questão de falar, não falaram. Um mês depois do arreglo já feito, uma CPI que ia falar, o presidente da empreiteira e o senhor presidente da DENIT. Veja se apareceu na CPI o líder do MDB, membro da comissão, desapareceu o líder do PT, desapareceram os líderes da seção Faça Justiça do Álvaro Dias. Ninguém apareceu. Já estava tudo arreglado. Já estava tudo acertado. Que coisa vexatória. Mas que coisa humilhante. Eu recorro, senhor presidente, a Vossa Excelência, oficialmente. Eu recorro à Comissão de Ética para que ela analise o comportamento da maioria dos membros da comissão da CPI que está funcionando. Podia até dizer, senhor presidente, que é um pouquinho de mágoa minha. Podia ter. Eu pertencia a tudo que a CPI que fez esse congresso nesses 36 anos. O novo líder do PMDB, a nova liderança, eu não participo de nenhuma. Os princípios éticos que eles têm são tão rígidos, a maneira com que eles ficaram são de tal maneira que eu não participo, eu não tenho condições. Então a CPI, a comissão, os membros do Senado, os membros do PMDB na CPI, faltam 2 titulares. Está lá o Renan, o senador Renan, e está lá o senador Jucá. E 2 vagas vazias. E de suplente tem 2 e 2 vagas vazias. E eu participo de todas as reuniões sentadinho ali e não posso falar porque não sou nem membro e nem suplente. E eles não estão. E eles não estão ali. E o Brasil inteiro para assistir o depoimento do presidente da DENIT, que diz que vem contar essa história. E o depoimento do presidente da Delta, que tem 1 milhão de vigaristas para contar. E eles nem comparecem. E eles nem aparecem. Porque já estava tudo marcado. Já estava tudo decidido. Senhor presidente, o Supremo assistia ao vivo. Tenho assistido de longe. Eu quero ver ali. Se puder, quero, depois da reunião, passar, apertar a mão daqueles ministros. E dizer que vivo um dos momentos mais felizes da minha vida. E eu, que sou uma pessoa dura, e que tinha ressentimento do Supremo pela posição de deixar as coisas andarem. Graças a Deus, a ficha limpa de um lado, um mensalão do outro, a atividade espetacular do Supremo do outro, nós vivemos um novo momento. O Dia da Pátria foi isso, inclusive aqui, no Congresso Nacional. Aqui na frente, aquilo que nós já sabemos vai acontecer. Muito obrigado, Supremo. Muito obrigado, presidente Dilma. Doutor Sarney, por amor de Deus, coloque o Congresso nos eixos. Muito obrigado.